de tão exausto que ele chegava. Então, Paulo pôde ver a severidade nos treinos, a disciplina, que esses homens tinham uma vida regrada, eles tinham obediência às regras da modalidade em que eles competiam, visando atingir um padrão para alcançar a vitória nos jogos. Hoje, temos várias modalidades, contudo, ainda vemos um alto padrão de cobrança sobre os atletas. E nós, cristãos, como estamos vivendo a nossa vida cristã? Como temos corrido a maratona cristã? Como temos nos preparado nessa jornada cristã? Como é que a gente tem olhado para as regras, que o Senhor tem colocado, as regras desse jogo, vamos dizer assim, dessa caminhada, dessa jornada? Vamos refletir nessa noite um pouco sobre isso. É importante saber que o atleta precisa ter foco. Ele não pode ter uma mente perdida. Eu vou lá e aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele precisa saber exatamente o que ele quer. Assim como o cristão, amados. Nós não estamos na igreja apenas por estar. Nós não viemos aqui apenas por vir. Nós temos um propósito eterno. Nós queremos alcançar a coroa da vida. Nós queremos nos assentar ao lado do nosso Jesus. Nós queremos estar sentados, aleluias, glórias a Deus, nos céus com o nosso Senhor. Nós queremos receber essa vitória. Nós queremos combater esse bom combate, guardar a nossa fé, terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Então, o atleta, ele tem que estar exatamente consciente do que ele busca. Qual é o propósito dele? O que ele veio buscar? Qual é a modalidade que ele pratica? Se ele é um corredor rápido, 100 metros, 200, 400 metros, ele não vai correr uma maratona que ele não vai dar conta. O preparo do corpo dele é um. Se ele for correr uma maratona, ele vai ter dificuldade. Por quê? Uma prova exige velocidade, a outra prova exige resistência. Eu estava até perguntando para o meu esposo por que tinha luta que o pessoal lutava com capacete e outras lutas não tinham. Então, cada jogo, cada prova tem uma técnica, tem uma estratégia, tem um preparo. Não é diferente conosco. Nós também precisamos entender que nós não vamos entrar na glória de qualquer maneira. Que nós não vamos entrar na glória se nós vivermos uma vida sem foco, sem dimensão das coisas espirituais. Lutando a carreira cristã, a luta cristã como que esmurrando o vento, como Paulo fala. Nós precisamos estar certos de o que nós queremos atingir, aonde nós queremos chegar. A palavra pecado, eu trabalhei com os jovens no início do trimestre, falava sobre errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu para mim e para você um alvo. E muitas vezes, por falta de observação, por falta de obediência, por falta de buscar conhecer a palavra de Deus que nos orienta como caminhar, como andar nessa jornada, nós temos errado esse alvo. E nós não podemos errar, sob pena de não concluirmos a nossa jornada cristã. Ali nas Olimpíadas nós vemos que é presenteado, que recebe ali primeiro, segundo e terceiro lugar. A partir do quarto lugar já não tem mais tanta relevância. O pessoal fala assim, o quarto do mundo e tal, mas a pessoa não sente aquele prazer, aquele gozo de não ter estado entre os 3 primeiros. Nós não estamos competindo pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro lugar. Nós estamos competindo contra nós mesmos, contra a nossa natureza caída, que muitas vezes quer fazer com que nós não caminhemos de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Então nós precisamos vencer as nossas dificuldades. Nós precisamos caminhar um pouco mais, caminhar uma milha a mais, entendendo que nós precisamos vencer a nossa própria natureza. Porque em Cristo, a nossa natureza não é mais uma natureza caída. É uma natureza sarada, é uma natureza liberta, é uma natureza restaurada. Então, como servos de Cristo, é que nós precisamos caminhar nessa terra. Amém? Amém. Em 2 Timóteo 4:7, coloque para mim, Davi, por favor. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo aqui faz referência também à vida de um atleta. E ele salienta que é importante combater o bom combate. Ou seja, o bom combate é aquele combate que eu combato seguindo as regras do jogo. Eu não posso combater o bom combate andando de qualquer forma, fazendo de qualquer jeito. Eu preciso combater o bom combate sabendo que a carreira me está sendo proposta. E eu tenho que entrar nessa corrida com o coração conectado ao Senhor. Eu tenho que entrar nessa caminhada cristã, nessa carreira cristã, sabendo que o meu coração precisa estar fortalecido na fé, que o meu coração precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluias. Não podemos dar vazão a enganos, devemos combater o bom combate da fé, da justiça, da paz, do amor. E ao final de toda a corrida, avaliarmos que apesar de todos os desafios enfrentados, guardamos a fé. E a palavra do Senhor vai dizer que o justo viverá pela fé. Então todos nós temos que ter essa consciência, que essa palavra
que a palavra do Senhor vai dizer que o justo viverá pela fé, ela tem o seu valor. Porque 4 vezes o Senhor nos salienta isso. Ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2, 4, parte B, mas o justo pela sua fé viverá. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, o justo viverá pela fé. E Hebreus 10,38 também vai falar que o justo viverá pela fé. Então eu tenho que acreditar, porque assim como aqueles homens e aquelas mulheres acreditam até o último momento que eles vão vencer, nós precisamos acreditar que nessa carreira cristã, aleluias, Deus está conosco. Aleluias, nós não estamos sozinhos. Fazendo uma conexão com os louvores e com a abertura do culto, o pastor, falou lá do barco. Nós não estamos sozinhos no barco. Nós não estamos sozinhos na competição que enfrentamos contra esse mundo. Aleluias, porque o Senhor está ali. O Senhor está conosco. Aleluias. O Senhor também não nos desampara. Teve atleta que falou que não passou a noite, não conseguiu nem competir de tanta ansiedade, de tanta angústia. E é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos ansiosos, angustiados, mas o Senhor vem nos dizer, por que estáis ansiosos? Nos pede para não estarmos ansiosos por coisa alguma, porque em tudo Ele tem cuidado de nós. Aleluias. Ele fala que nem Salomão, e olha que Salomão foi o homem mais sábio, o homem mais rico de toda a terra. Ele fala que nem Salomão em toda a sua glória. E olha que era glória, viu? Porque a rainha de Sabá, quando chegou ali naquela terra e viu do que era vestido os servos do rei, o que eles serviam à mesa, como era o reino, ela se surpreendeu, ela ficou maravilhada. Então imagina isso, Jesus falando para nós, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um daqueles lírios do campo. Se ele veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã pereceu, quanto mais vós. Aleluias, então Ele cuida de nós. Essa carreira cristã, aleluias, nós não estamos sozinhos. Assim como aqueles homens e mulheres que competem têm um treinador, nós temos muito mais do que um treinador, aleluias. Glória a Deus. Nós temos ao nosso lado aquele que fez, que estabeleceu na sua palavra, aquele que nos anima, que nos levanta, que fala, filho, vai, eu estou contigo nessa batalha. Aleluias, glórias a Deus. E Deus levantou também homens, na terra. Líderes para nos conduzir. Aí como técnicos, não vai assim não, que assim não vai dar certo. Olha que o pastor, e as pessoas que trazem aqui quando pregam, trazem uma direção do Senhor. Não vai por aqui não, meu irmão. Aí você vai cair, aí você vai perecer, se levanta. Então a gente não pode ficar com raiva, com biquinho, quando ele tira a gente lá do jogo e põe no banco para a gente ouvir, não. A gente tem que entender que aquilo ali é o melhor naquele momento, para que a gente possa ouvir, aprender, corrigir o comportamento e voltar para o jogo para ser vencedor, amém? É assim que funciona, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer, amados, que em Hebreus 12, 1, 2, põe aí para a gente, Davi. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Em Hebreus 11, no texto anterior, a gente vai ver sobre a galeria dos heróis da fé. Então, esses homens que receberam medalhas, de prata, de bronze, eles são lembrados. Toda a Olimpíada, está lá falando que ganhou uma medalha, a Rebeca está para ganhar a 5ª medalha e tal, e a gente vai vendo, esses homens lutam para ter esse prêmio, para o nome deles estar ali estampado numa galeria. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o nosso nome vai dar continuidade aos heróis da galeria da fé. Eu tenho, em nome de Jesus, convicção disso, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele não se esquece do nosso labor, Ele não se esquece do nosso trabalho. Então a gente vai ver ali José, Abraão, Jacó, Abel, tantos homens e mulheres que foram vitoriosos, que caminharam nessa jornada e hoje tem seu nome lá estampado na galeria da fé. Mas, volta para o 1, amados. Mas no versículo 12, vai dizer que assim como aqueles atletas que estavam competindo, tinham ao entorno deles uma multidão. Uns aplaudindo, outros torcendo contra, várias pessoas contemplando. Nós também somos assim. Muitas pessoas estão olhando para nós, muitas pessoas estão observando.
prostrado. Aleluias, glórias a Deus. Então nós vemos homens e mulheres ali caindo e se levantando por causa de uma medalha, por causa de um prêmio em dinheiro. O nosso prêmio, amados, é muito maior, aleluias. Nós precisamos ter essa pujança, precisamos ter essa coragem, corrermos com fé. Sabemos que precisamos abdicar de algumas situações. Às vezes é legal a gente ficar na internet, mas precisamos abrir mão desses momentos e termos momentos preciosos com Jesus, termos momentos preciosos em oração, estarmos na casa do Senhor, buscando direção, buscando a sua palavra, como o pastor Mário falou aqui da oração na terça-feira, é importante, porque nós nos autoapoiamos, né? Como a gente viu ali a quem pôde ver, na luta que o Brasil participou e que ganhou a medalha por equipe. É um dependendo do outro, é um torcendo pelo outro, porque a vitória de um significa a vitória dos outros também. Então nós precisamos entender, aleluia, que nós não estamos sozinhos nessa terra. Aleluias, Deus é provedor? É. Deus é zeloso? É. Deus está conosco no barco? Está. Ele cuida de nós? Cuida. Mas os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. As mãos do Senhor são as nossas mãos. O abraço do Senhor é o nosso abraço. O cuidado do Senhor é o nosso cuidado. Quando eu venho para cá, muitas vezes eu paro ali no sinal, tem um jovem, eu tenho um senhor, uma senhora pedindo uma moeda. Não é o Senhor Deus que vai descer dos céus e dar uma moeda ou dar um alimento. Somos nós, igreja. Nós somos as mãos do Senhor, aleluias. Glória a Deus. E toda a palavra do Senhor fala que toda vez que nós fizermos o bem a um desses pequeninos, nós estamos fazendo a Ele. Glória a Deus, aleluias. Nós não podemos correr em vão essa carreira. Nós precisamos em todo tempo estar examinando como está o nosso coração. Como nós estamos competindo. Se nós estamos, né, a gente vê que quando o atleta ele utiliza de estratégias que não são condizentes, ele é retirado. Se ele usa doping, ele é retirado. Se ele compete, teve até uma brasileira que na hora de correr, ela correu antes, né, esqueci o nome técnico agora, e ela foi eliminada. Queimou a largada. Quando queima também na natação, sai da corrida. No nosso caso, nosso Deus é tão bondoso, é tão misericordioso que mesmo quando a gente queima a largada, mesmo quando a gente às vezes faz algumas coisas, nós podemos sempre nos arrepender, voltar ao Senhor, voltar, aleluias, e voltar para essa jornada. Glória a Deus, contando com o cuidado, com o amor dele para com as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. É importante também, amados, lembrar o que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,5. E se alguém também milita? 2,5. Pode começar aí. Pode começar do 4. Pode começar do anterior. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela tem que ser legítima. Temos que fazer as coisas de acordo com o proceder, com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque naquele grande dia, por mais que o nosso Deus nos ame, Ele não vai dar um jeitinho. Ele vai cumprir as regras. Quando eu vi lá na luta, né, que a atleta foi desclassificada porque ela fez um procedimento que não podia, na mesma hora ela perdeu. Não teve jeito para ela. Mas aí ela teve uma outra oportunidade de equipe, aí ela lutou direito e deu certo. Então, o segredo do cristão, não é que a gente não vai errar, não é que a gente não vai cair. Mas a gente sempre tem que retornar. Tem que entender que a gente não pode avançar se a gente não avançar de acordo com o que Deus nos estabeleceu, de acordo com o que Deus nos orientou. Porque se nós não militamos de forma legítima, o que significa legítimo? Aquilo que está de acordo com as leis, aquilo que está de acordo com as orientações de quem deu. Eu não posso fazer algo de mim mesma. Não, eu acho que eu vou assim, eu acho que eu vou de tal jeito, não. Eu sou militar. No dia que fala assim, uniforme do mês, está tendo incêndio florestal, ninguém vai usar uniforme de passeio, é uniforme de prontidão. Eu não posso ir lá de uniforme de passeio. Por mais que aquele uniforme seja previsto no meu regulamento, mas há uma ordem falando que, por conta dos incêndios, eu posso ser acionado, então eu preciso estar com o uniforme de prontidão. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que observar. E assim nós devemos ser com o nosso Deus. Nós temos que observar as direções, as orientações do Senhor, porque senão de outra forma nós vamos perecer. Nós não vamos conseguir ter êxito na nossa jornada. Nós vamos estar ali como Paulo falou, ao invés de você estar dando golpe no seu adversário, você está dando golpe, e eu estou dando golpe no vento. Imagina, você está dando golpe no vento, cansando, usando seu esforço à toa, chegando em lugar nenhum. Aí vem lá o adversário, dá só um golpe e aí já vence a luta. Então a gente tem que estar atento. Senhor, me ajuda. Pai, me orienta. Aí está falando de forma muito abstrata. Só um exemplo aqui.
palavra do Senhor fala assim: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra. Eu quero viver muito, Senhor. Eu quero ter uma vida longa. Eu quero que meus dias sejam abençoados na terra. Mas eu não quero honrar meu pai e minha mãe, não, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Deus não fala assim: honra o teu pai e tua mãe se eles tiverem sido bons contigo. Honra o teu pai e tua mãe. PT, saudações. Honra o teu pai e tua mãe. E várias outras. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não ama o seu próximo se ele fizer o bem para você. Não, Deus até fala que é fácil amar quem faz o bem para a gente. Mas ele fala para a gente amar o próximo, independentemente dele ter feito o bem para nós. Então nós precisamos ter esses ensinamentos na nossa vida diária, na nossa jornada cristã. Porque às vezes a gente fica querendo seguir filosofias, direções tão distantes, sendo que a palavra é simples. A palavra vai dizer: ó, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então quando eu ando triste, murmurando, de cabisbaixo, de alguma forma, eu não estou ouvindo o que Deus está falando para mim. Ele fala para que eu me alegre. Alegrai-vos. Ele não fala: se alegre se tudo estiver bem. Ele fala: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Orai sem cessar. Não, eu só vou orar quando a coisa estiver pegando. Não, orar em todo o tempo. Orai sem cessar. Então eu preciso entender que quando o Senhor me instrui, quando o Senhor me orienta, quando Ele me dá as regras desse jogo, quando Ele me dá as regras dessa jornada, é para que eu tenha êxito. E quando eu observo, eu sou vitoriosa. Ainda que eu não contemple no primeiro momento, que às vezes não é fácil. Às vezes é difícil obedecer. Imagina como aquele atleta que está ali fazendo aquele exercício, repetindo, quantas vezes ao dia. Aí no outro dia ele vai e faz tudo de novo. Aí no outro dia ele vai tudo de novo, até ele ficar um exímio, ficar perfeito naquilo. E na hora que ele está praticando, vai ainda dar um errinho, aí vai, perdeu, mais 4 anos, praticando. Então, o Senhor, Ele nos instrui para quê? Para que nós possamos ter essa alegria, ter essa paz na jornada, ter esse êxito, termos sucesso na nossa caminhada cristã. Porque ninguém aqui quer sucumbir, ninguém aqui quer perder o prêmio da salvação, ninguém aqui quer perder a coroa da vida, não. Todos nós queremos chegar nesse lugar. Aleluias. Todos nós queremos receber essa vitória, aleluias. Todos nós queremos ter o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida, aleluias. Glória a Deus. E Deus tem promessa para o seu povo, aleluias. Vamos ver algumas promessas para os vencedores? Apocalipse 2, versículo 7. Deus vai falar assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então Deus tem promessa para os vencedores, aleluias, glórias a Deus. A igreja de Éfeso estava falhando no primeiro amor, e Deus foi lá, corrigiu aquela igreja, sentou aquela igreja no banco e deu um monte de instrução para ela: olha, se você não se consertar, eu vou vir e vou tirar de você isso aqui, mas se você se corrigir, se você vencer, você vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluias. Quem quer comer da árvore da vida aqui? Eu quero. Amém. Aleluias. Olha a outra promessa para o que vencer. Glórias a Deus aqui. Apocalipse 2, 10, 11. Ele vai falar para a igreja de Esmirna: nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias! Não desista! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glórias a Deus! Deus tem vitória para o seu povo. Aleluias! A nossa carreira cristã, ela será premiada. Nós receberemos de Deus, aleluias. Para a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2,17, ele vai falar que vai dar isso aqui para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluias. Glórias a Deus. Então, amados, nós vamos receber aquela pedrinha branca com o nosso novo nome escrito. Aleluias. Olha a promessa que Deus dá para a igreja de Tiatira. Corrija a igreja. Fala para a igreja se alinhar. Mas diz para a igreja: ó igreja, lá no 2,26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Glórias a Deus. Quer reinar? Quer? Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra, aleluia, seja um vencedor, glória a Deus. A igreja de Sardes, olha a promessa que Deus tem para o vencedor. 3:5.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, amados, você vai ser chamado para estar ali naquele pódio. Aleluias! O teu nome vai estar escrito ali, ó, certificado. Glórias a Deus, porque nós somos mais que vencedores. Nós vencemos. Aleluias! Para a igreja de Filadélfia, a igreja sofredora. Essa aqui, né? Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluias! Glórias a Deus! Seremos coluna, aleluia, no templo de Deus. Aleluias! A gente vai ver que tem cidades lá da Grécia, né, que as colunas estão em frangalhos, que vão lá visitar todo ano lá, Atenas, está lá as colunas lá caídas, se eu não me engano, não lembro se Corinto também, que ali as pessoas não vai se levantar mais ali. Ficou ali para a história. Mas ao que vencer, ao que andar de acordo com o que o Senhor estabelece, ao que caminhar essa carreira cristã e for vitorioso, será coluna no templo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Para a igreja de Laodiceia. Aleluias. A igreja que estava levando o sermão do Senhor porque estava fria, né? Estava, melhor, morna. Antes, a palavra do Senhor vai dizer, antes fosse fria ou quente, mas já que é morna, ele estava falando até que podia vomitar aquela igreja da boca, mas ele vai dizer para aquela igreja, se aquela igreja se alinhar, comprar dele vestes brancas, ouro refinado, colírio para os olhos, aleluias. Se essa igreja se alinhar, se colocar na caminhada cristã, conforme o Senhor estabelece, olha a vitória dessa igreja. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluias. Glórias a Deus, amados, que promessas maravilhosas. Que promessas consoladoras e confortantes para o nosso coração. Aleluias. Eu sei que não é fácil a jornada cristã. Eu sei que é difícil. Paulo reconhece quando ele fala. E quando ele olha para o atleta e vê assim, poxa, um homem cheio de limitações, com tantas dificuldades, mas porque para ele pode ganhar um prêmio, ele se esforça tanto, ele renuncia tanto, ele abdica tanto dos prazeres, do conforto dele, para ganhar uma medalha. O quanto que nós podemos fazer, aleluias, para chegar naquele grande dia e sermos recebidos pelo nosso Senhor. Vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Aleluias. Amados, vamos aprender com esses exemplos. Aqueles homens, né? Esses homens, esses atletas terrenos, eles estão lutando por uma medalha. Mas nós estamos lutando, amado. Nós não estamos lutando sozinhos, nós estamos lutando com o Senhor. E nós estamos lutando, aleluia, por todas essas bênçãos e essas vitórias que foram faladas aqui. E muito mais. Porque como o pastor Mário, se eu não me engano, ele falou nesta manhã, lembrou muito bem de 1 Coríntios 2:9. Coloca pra gente aí, Davi. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluias, glórias a Deus. Amados, se vem um arrepiozinho, às vezes quando a gente vê uma vitória, uma lágrimazinha corre, quando você vê a história de superação daqueles atletas, pessoas que perderam parentes, perderam tantas situações, abriram mão de tantas coisas, vieram de lugares, né, diferentes, pessoas que vieram da pobreza, da miséria, estão chegando ali naquele lugar para competir, no nível de treino, no nível de capacidade, igual de pessoas de país de primeiro mundo. A gente fica feliz. Poxa, glória a Deus, que essas pessoas chegaram nesse lugar, porque elas tinham um propósito, elas tinham um foco, elas sabiam onde elas queriam chegar. São histórias que tocam o nosso coração? São exemplos? São. Mas a gente pode extrair dessas histórias o melhor para nós. Que nós também precisamos ter propósito claro em nossa caminhada cristã. Precisamos alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós também precisamos perseverar.
A vida cristã é uma corrida espiritual de longa distância, uma maratona. Nela enfrentamos desafios, cansaço, vontade de desistir, desânimo, mas precisamos continuar a nossa jornada, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós quando da nossa chegada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos chegar, amados. Nós vamos chegar. Nós não vamos desistir. O prêmio já nos está proposto. Aleluia. Deus nos prometeu a coroa e Ele vai, aleluia, cumprir a sua promessa. Muitos têm tido como tardia, mas não é. Tudo é no tempo do Senhor. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é momento, amados, de continuarmos nessa jornada. Que possamos, amém, louvado seja o nome do Senhor, continuar buscando excelência, continuar buscando em Deus as virtudes necessárias para vencermos as dificuldades que se põem na vida de cada um. O que se coloca na minha vida de dificuldade, o que Deus precisa trabalhar em mim, ou seja, o esporte que eu pratico pode não ser o mesmo que o irmão, mas o que eu preciso saber é que na minha dificuldade eu não estou só. Eu tenho um Deus que me guia, eu tenho um Deus que me orienta, que muitas vezes me coloca no banco, vai me instruir. Para quê? Porque ele não me ama? Não. A palavra do Senhor fala que Deus corrige o filho que ama, assim como o pai é o que quer bem. Então, quando o Senhor nos corrigir, nós não devemos abaixar a nossa cabeça e falar, não vamos mais dar conta, não. Nós vamos absorver aquele ensino, aquela instrução e voltar para a caminhada, porque eu tenho certeza, amado, que todos nós concluiremos a jornada cristã. Aleluias, glórias a Deus. E o nosso prêmio é muito maior, porque como a palavra, né, como eu li, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos sair dessa noite aqui com essa certeza de que nós estamos numa jornada e nós vamos concluir, porque o Senhor já nos deu toda a direção que nós precisamos para nós chegarmos. Nós precisamos dessa palavra, precisamos nos alimentar dela todos os dias. Nós precisamos nos aproximar de Deus em oração, aleluias, exaltando, glorificando e adorando o nome dEle, colocando diante dEle a nossa dependência. Porque assim nós chegaremos, amados. Nós não chegaremos quebrados, cheios de cirurgias, esfacelados, não. Nós chegaremos íntegros, conscientes de que nós chegamos porque Deus esteve conosco em toda a jornada. Porque nós tivemos apoio uns dos outros, porque nós não caminhamos sozinhos. Diz aí para o teu irmão, vamos juntos? Nós vamos chegar. Porque Deus conta conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus. Pastor?